Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Carlos Viana, eu sou um representante da Inovi-Life aqui no Brasil. Hoje eu trago aqui a primeira parte de um treinamento de suma importância para você que deseja vender os perfumes da Inovi-Life, ok? Então vamos lá. O que você precisa saber para ter resultados? É exatamente isto que vamos falar no decorrer desse treinamento. Teoria versus prática. O que é mais importante? Pessoal, ambas são de suma importância para que você se torne um expert em venda de perfumes e tenha resultados expressivos. Portanto, preste muita atenção na explicação de ambas. Bem, como eu disse, esta é a primeira parte do treinamento. Portanto, veremos apenas a parte teórica do assunto. Ao término desse treinamento, você estará apto para argumentar com qualquer pessoa sobre perfumes. Para tanto, falaremos sobre os seguintes tópicos: conceito de perfume, como surgiu o perfume, mitos e verdades sobre perfumes, o mercado de perfumes no Brasil, notas olfativas e famílias olfativas, classificação de perfumes, fadiga olfativa, como usar um perfume de maneira eficiente, como conservar um perfume, como escolher o perfume certo, quanto à fixação do perfume e por que usar os perfumes da Inovi-Life, ok? Então vamos ao primeiro tópico, o conceito de perfumes. Perfume é uma mistura de óleos essenciais aromáticos, álcool e, na maioria dos casos, água. É utilizado para proporcionar um agradável e duradouro aroma a diferentes objetos, principalmente ao corpo humano. Podem ser retirados da natureza ou fabricados sinteticamente. O seu nome deriva do latim perfumum e significa através da fumaça, pois foi justamente pela fumaça que os nossos ancestrais primitivos tomaram conhecimento dos perfumes que exalavam das florestas em chamas. Antes mesmo de dominar o fogo, o homem sentiu o cheiro de algumas árvores com troncos odoríficos, como o cedro e o pinheiro, que exalavam seu cheiro pelo ar. Depois, quando o fogo foi dominado, o homem deliberadamente passou a queimar madeiras e folhas para sentir o aroma que mais lhe agradava, assim como durante as oferendas aos deuses. Como surgiu o perfume? Uns afirmam que nasceu no Egito a arte da elaboração do perfume por volta de 2000 anos antes de Cristo. Os primeiros clientes foram os faraós e os membros importantes da corte. Logo, o uso de perfume se difundiu, trazendo um agradável toque de frescor ao clima quente e árido do Egito. Porém, alguns dizem que o primeiro registro oficial de perfume foi do italiano Giovanni Maria Farina, na cidade alemã de Colônia, em 1714. Daí o nome Água de Colônia. Um dos clientes de Farina era o então imperador da França, Napoleão Bonaparte. Próximo tópico: mitos e verdades sobre perfumes. Agora iremos falar sobre 10 mitos e verdades que falam sobre perfumes. 1. Existem pontos-chave do corpo para passar perfumes? Verdade. Vamos falar mais para frente. 2. O cheiro do perfume pode mudar de pessoa para pessoa? Também é verdade, pessoal. Cada pessoa já tem um cheiro característico, resultado do seu tipo de pele, hábitos alimentares, uso de medicamento, entre outros fatores. Por isso, cada pele pode reagir de um jeito diferente ao perfume, mas essa variação é mínima, é bem pequena, pessoal. 3. Mulheres não devem usar perfume masculino nunca. Isso é um grande mito. Isto é só questão de gosto, não tem nada a ver com fórmula. Não há fórmula que impeça uma mulher de usar perfumes masculinos e vice-versa, ok? É questão de gosto. 4. Existe um ingrediente secreto que aumenta a fixação em alguns perfumes? Pessoal, outro grande mito. Mais para frente nós vamos falar sobre isso também, sobre essa questão, mas eu já quero adiantar aqui que quem afirma isso não sabe o que está falando ou é um tremendo mentiroso. Tá? 5. Se usar um perfume por muito tempo, vou deixar de sentir o cheiro? Verdade, pessoal, pasmem. Isso é uma grande verdade, nós vamos falar mais para frente também sobre isso. Perfume só pode ser incolor?
Mito. A coloração do perfume pode variar de acordo com a ideia do produto, do incolor ao amarelo intenso ou com um toque específico. O corante, pessoal, ele entra no final do processo de fabricação e após ser adicionado, o produto passa por teste de qualidade para chegar a você sem problema algum. Para quem quiser pesquisar, tem um perfume da Lady Gaga que o líquido é preto. É só ir no Google depois lá que vocês vão ver lá, que não interfere na qualidade não. 7. Mesmo depois do prazo de validade, posso continuar usando o perfume? Pessoal, isso é um mito e verdade. Eu achei dessa forma na internet. Mito e verdade. Você pode até usar após o prazo de validade, mas é capaz de que o cheiro sofra alterações por conta da oxidação. Ou seja, você vai aplicar, não vai te fazer mal, mas também o cheiro não vai ser igualmente agradável quando era no momento que você abriu o seu frasco pela primeira vez. Ok? Por conta da oxidação, uma série de fatores. 8. Não se deve passar perfume antes de ir à praia. Pessoal, verdade. Apesar de serem dermatologicamente testados, os perfumes podem causar algumas reações. E a gente não sabe o que pode causar. Então é melhor evitar. Evitem passar perfume antes de ir à praia. Chegou na praia, passa seu protetor solar, enfim. E se deem por satisfeitos só de passar o protetor solar. Ok? Para evitar algum tipo de problema. 9. Não tem problema usar meu perfume comum no cabelo? Pessoal, isso é um mito. Tem algumas empresas aí no mercado nacional que falam que não tem nada a ver, pode passar e tal. Isso é mito. Os perfumes comuns, eles contam com álcool em sua composição. E em contato com o cabelo, esse elemento pode provocar o ressecamento. Ou seja, prefira os perfumes específicos para cabelo que contam com elementos próprios para não agredir o fio. Se você gosta de passar perfume no cabelo, procure um perfume específico para cabelo, ok? E por fim, o número 10, perfumes de frascos menores costumam ser mais fortes e melhores. Isso é outro grande mito, pessoal. Um erro que eu cometi antigamente, que era falar, quem nunca ouviu essa frase? Os melhores perfumes estão nos pequenos frascos. É mais ou menos assim a frase, vocês me perdoem, né? Os grandes perfumes estão nos pequenos frascos, as maiores fragrâncias estão nos pequenos frascos. Cada um fala de uma forma. Mas isso é um grande mito. A qualidade da fragrância nada tem a ver com o tamanho do frasco, e sim com os componentes do produto, como concentração da essência, ingredientes utilizados, entre outros aspectos. Não é o tamanho do frasco que faz o perfume ser mais ou menos concentrado. Ok? Vamos ao próximo tópico. O mercado de perfume no Brasil. Segundo a Forbes Brasil, somente em 2014 os brasileiros desembolsaram quase 16 bilhões de reais com perfumes. Pessoal, estamos inseridos nessa fatia de mercado. Olha só, o brasileiro gastou 16 bilhões de reais com perfumes. Hoje o Brasil é o terceiro maior mercado mundial de beleza e higiene pessoal, atrás apenas dos Estados Unidos e do Japão. E há quem diga que já ultrapassou o Japão, está somente atrás dos Estados Unidos. O Brasil conseguiu há 4 anos um feito. Ele tornou-se o maior consumidor de perfumes do globo, mas ainda é o 10º colocado no mundo em fragrâncias internacionais premium, aquelas mais caras, deixando os Estados Unidos para trás. Agora vamos falar sobre notas e famílias olfativas. Outro item muito importante, nós temos que conhecer isso aí, tem que ter um mínimo de conhecimento na hora de argumentar a sua venda, para você saber do que está falando. Então vamos lá, o que são notas olfativas? São moléculas que compõem a estrutura do perfume. As notas olfativas dos perfumes são classificadas de acordo com a ordem nas quais se evaporam. São elas as de saída ou cabeça, as de coração ou corpo e as de fundo ou base. Notas de cabeça é a impressão inicial que temos de uma fragrância. A nota de cabeça ela é elaborada para despertar o interesse do cliente. Essas notas evaporam-se rapidamente, tendo uma duração de cerca de 5 minutos. Mas é ela que causa, já viu aquela história da primeira impressão que fica? São as notas de cabeça, ok? Notas de coração são as que surgem após as notas de cabeça se dissiparem.
compõem o tema principal da fragrância, por isso elas são conhecidas como a alma da fragrância. A sua duração é entre 10 e 60 minutos. Notas de fundo. Elas começam a ser sentidas após 30 minutos e elas garantem a fixação de uma fragrância e definem o aroma que se difunde na pele. Ok? Essas são as notas olfativas. Vamos falar agora da família olfativa. Família olfativa. Os perfumes são classificados em famílias e subfamílias olfativas. Isto se deve à predominância de certas notas na composição do produto, o que lhes confere uma personalidade própria. Nós vamos falar isso aí, é o básico sobre isso. Esse assunto é bem mais extenso do que a gente vai falar aqui agora, mas vamos falar o básico para que você entenda o mínimo possível. Existem 7 famílias olfativas oficialmente reconhecidas, e são elas: 1. Amadeirado. Tem em sua composição algumas misturas de madeira que resultam em aromas mais secos e menos adocicados. Possuem toques de canela, terra ou tabaco, normalmente com notas naturais mais picantes. 2. Aromático. Resultante de um coquetel de ingredientes, as fragrâncias aromáticas primam pela mistura de aromas cítricos, lavandas e muitas das vezes especiarias orientais. 3. Cítrico. Fragrâncias leves e marcantes, perfeitos para o dia a dia. Os cítricos marcam presença com notas de laranja, limão, mandarim e algumas notas de madeira. É considerada a fragrância ideal para o clima predominantemente quente do Brasil. 4. Floral, a mais popular família olfativa, resultante da mistura de ramos de jasmim, rosas, gardênias e outras flores. Podem ser apresentadas em suas formas puras ou com toques orientais ou especificados. 5. Fresco. Limpo e refrescante, o perfume fresco mistura notas cítricas com notas naturais, como relvas e folhas verdes. É extremamente refrescante e apresenta geralmente notas marinhas. 6. Frutal. Um verdadeiro coquetel natural. Os perfumes com notas frutais são resultantes da mistura de pêssegos, morangos e algumas notas cítricas. Mas diferente dos cítricos, nesta família predominam as notas mais doces, mantendo sempre muita leveza e frescor. 7. Oriental. Sofisticados, chiques e elegantes, os orientais primam pela exuberância de notas quentes e picantes, como baunilha, canela e orquídeas. Ok, pessoal? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação de perfumes. Os perfumes são classificados de acordo com a quantidade de essência diluída em cada frasco. E isso é muito importante também que nós tenhamos esse conhecimento. Essa informação que eu vou falar aqui agora, existe uma divergência de informações. Se você fizer uma pesquisa, a empresa A fala de um jeito, a empresa B fala de outra. Mas eu pesquisei mais a fundo um pouquinho e cheguei a essa conclusão do que eu estou colocando aqui agora, expondo para você. Correto? Então vamos lá. Classificação de perfumes. 1. Parfum. Acima de 20% de essência. Dura de 8 a 14 horas. Os perfumes da Inove Life são parfum. Gravem isso. Isso é muito importante. 2. Eau de parfum. Entre 15 e 20% de concentração de fragrância, de essência, e dura de 6 a 8 horas. 3. Eau de toilette, entre 6 e 14% de concentração e dura de 4 a 6 horas. 4. Eau de cologne, entre 3 e 5% de concentração e dura de 2 a 4 horas. 5. Del Cologne, entre 1 e 3% de concentração e dura até 2 horas. Pessoal, vou falar rapidamente sobre isso aqui, porque isso é uma coisa importante da gente estar explicando para vocês. Os perfumes da Inove Life são parfum. Só para você ter uma ideia do poder do nosso perfume, só para você saber por que nós estamos à frente da concorrência, tanto internacional, inclusive da concorrência brasileira. Os nossos perfumes, se você for numa loja de importados, por exemplo, dentro de um shopping, alguma loja de perfume que você vá, a maioria dos perfumes que você vai encontrar na caixinha lá, você vai encontrar escrito o seguinte: Eau de parfum.
significa que são ruins? Não, excelentes perfumes. Só que a concentração de essência neles é entre 15% e 20%. Por que o da I9 é melhor? Porque está acima dos 20%. Simples. Os demais concorrentes nacionais, às vezes não chegam nem no Eau de Parfum. Eles Eau de Cologne, Del Cologne, quantas das vezes você vê aí nas prateleiras aí das lojas, perfumes. Se você pegar a caixinha, pode fazer o teste. A maioria vai aparecer lá, Eau de Cologne, Eau de Toilette, Eau de Parfum. E os nossos perfumes são realmente o parfum, ou seja, são melhores que os importados. Pode afirmar isso com total convicção, ok? Tira o testemunho das pessoas aí que usam os perfumes da I9 e fala que passa de manhã e no final do dia ainda estão com cheiro. Eu tenho a prova, aqui em casa minha esposa usa um perfume da I9, que é a referência do La Vie Est Belle. La Vie Est Belle. É a referência olfativa que a minha esposa usa. Ela passa de manhã e ela sai para trabalhar e quando ela volta para casa ela está com o mesmo cheiro. Ou seja, os perfumes são top. Ela trabalha o dia inteiro, passa o dia inteiro fora e quando volta ainda está com cheiro. Não há como negar que a tão falada fixação que as pessoas tanto perguntam pra gente, não tem como reclamar da fixação da I9 Life. A gente só tem que atentar para aqueles fatores que a gente vai falar ainda no treinamento. Okay? Então vamos lá, vamos falar agora sobre fadiga olfativa. É o ato do cérebro bloquear nossa capacidade de sensibilidade olfativa após ficarmos mais de 2 horas em contato com o mesmo cheiro. Pessoal, isso é importante também, ó. Tem gente que usa perfume há tanto tempo que nem sente mais o cheiro. Aí ela coloca um banho de perfume, ela toma banho com o perfume, impregna o ambiente todinho, só ela que não está sentindo. Está incomodando todo mundo, menos a ela, porque ela não está sentindo. Então ela sofre de fadiga olfativa. Um exemplo também bem comum aí é o profissional que recolhe lixo na sua região, no seu bairro aí, na sua rua, na sua cidade, o gari. Ele trabalha lá naquele caminhão que exala um odor horrível. Você acha que ele sente aquele cheiro constantemente? Não. Aquele cheiro lá, ele não consegue mais assimilar aquele cheiro. Então, o gari ele sofre também de fadiga olfativa. Então, a fadiga olfativa é para determinados cheiros. Ok, pessoal? Então, quando você for vender um perfume, está negociando com uma pessoa, pergunte sempre para ela se ela sente o cheiro do perfume, se ela está sentindo o cheiro do perfume. Você pode estar passando perfume nela e falar, o perfume não é bom. Não é isso. É porque ela já está tão acostumada que ela precisa de uma dose muito maior para ela sentir aquele cheiro. Ok? Atenção, vou dar uma dica importante, isso é uma grande sacada, hein, pessoal? Ó, provar 3 ou mais perfumes diferentes pode provocar uma fadiga olfativa. Então você está demonstrando seus perfumes lá, mostrou 1, mostrou 2, mostrou 3, no terceiro, no quarto a pessoa já não está mais sentindo mais nada de cheiro. Ela está concordando contigo, mas não está sentindo nada. Então o que você tem que fazer, pessoal? Para ajudar nesse caso, tenha sempre consigo um pote de café em grãos. O grão de café ele tem um poder de resetar o seu olfato. Ele deleta aquelas informações olfativas que você captou ali e zera tudo. Então você pode estar experimentando outro perfume. Então experimentou um, no segundo, quando for experimentar o terceiro, você já abre o potinho de grão de café, pede para a pessoa cheirar aquele pote ali, que você vai ver que vai ter uma grande diferença. Ok, pessoal? Agora vamos falar de como usar um perfume, né? Pessoal, aplique em regiões quentes com grande fluxo sanguíneo. Exemplo, pulso, atrás das orelhas, regiões com dobradiças, pescoço, tornozelos, atrás dos joelhos, na parte de dentro do antebraço, no peito, na parte de trás do pescoço, é onde se deve borrifar. Ok? Borrife-se ao sair do banho. Não esfregue os pulsos e aplique nas zonas onde se vai perfumar. São alguns segredos das pessoas que passam por nós e nos fazem virar a cabeça. Perfume, ele deve se secar naturalmente na pele, ou seja,
não esfregue. Eu tinha mania de passar no pulso e esfregar um pulso no outro. Eu tinha mania de passar atrás das orelhas aqui e às vezes escorrer e eu botar o pulso lá para esfregar. Isso não é a forma correta. Se você pode deixar ele secar naturalmente, deixe, que você vai ver que ele vai ter uma durabilidade muito maior. Entendeu, pessoal? Vamos lá. As fragrâncias, elas duram muito mais na pele hidratada, porque a pele vai reter o cheiro por mais tempo. Ou seja, o truque passa por aplicar uma camada de loção hidratante sem cheiro, para não entrar em conflito, né, nas zonas onde vai se borrifar o perfume, porque vai ajudar a prender o aroma do perfume na pele. Isso daí é interessante, pessoal, que na i9 nós temos alguns hidratantes com a mesma fragrância do perfume. Então, você está lá usando Prada, a sua esposa usa o Prada lá, ela vai passar o hidratante Prada na pele, na sequência ela vai passar o perfume e ela vai ver que a durabilidade vai ser muito maior, ok? Isso é uma grande dica. Agora, se você vai usar um hidratante, use sem cheiro, aquele sem cheiro. Se você vai usar uma outra fragrância que não tem o hidratante da i9, use um sem cheiro, que senão vai ter conflito de odores ali e você não vai ter um resultado bacana, ok? Bom, a maioria das pessoas, ela borrifa o perfume antes de sair de casa, né? Ela já se vestiu, na hora de sair ela vai lá e bota o perfume, mas na verdade ele deve ser aplicado após o banho e antes de se vestir. E de preferência, se você tomou um banho de água quente, você talvez não saiba, mas os seus poros se abrem. E essas borrifadas logo em seguida do banho, a pele absorve melhor a essência, ou seja, fica por mais tempo na pele. Como é que é isso? Eu vou tomar banho, vou estar molhado e passar o perfume? Não. Acabou de tomar banho, se secou, porque não é bom que esteja com a pele molhada, que a umidade na pele ela ajuda a bloquear o cheiro. Então você se seca e na sequência você já passa o perfume nas zonas onde você quer borrifar. Você vai ter um resultado muito bacana e uma durabilidade muito, muito maior, ok? Então faça isso que você vai ver que resultado bacana. Bom, vamos falar sobre aí, pessoal, sobre como conservar o perfume. Os perfumes, pessoal, devem ser conservados em frascos bem fechados. Não deixe seu perfume aberto, de modo que ele não tenha contato com o ar, para que ele não oxide, ok? Os frascos de perfume devem ser guardados em locais protegidos da claridade, ou seja, sombra, a fim de não provocar alterações no aroma. Mantenha-os longe do calor. É quase impossível isso, né, pessoal? No nosso clima aí do Brasil, manter o perfume longe do calor. Mas se você puder evitar, mantenha-o longe do calor. Se você for deixá-lo no carro, deixe fora do alcance do sol. Se possível, compre uma bolsa térmica, uma caixinha térmica e coloque ali dentro. Mas lembre-se, o calor excessivo estraga o perfume. Mas lembre-se também que temperaturas baixas também afetam o perfume. Então eu estou falando de bolsa térmica, caixa térmica, não é para você botar gelo lá dentro não, pessoal, pelo amor de Deus. É só para manter aquela temperatura ali, ok? Então isso é muito importante saber isso aí. Por exemplo, tem uma dica legal aí também, mais uma dica. Pessoal que tem banco de couro, não deixe os perfumes em cima do banco de couro. Vai absorver um calor intenso. Então você põe no chão do carro. Porta-mala já é complicado, mas põe no chão do carro, beleza? Mas o ideal é ter, se você transporta perfume para vender, tem sempre aí uma reserva de perfume com você e está levando para um lado e para o outro. Deixa dentro de uma bolsinha térmica, que é a melhor opção para poder estar conservando o perfume, ok? Então vamos lá. Como escolher o perfume certo? Muitas das vezes o perfume vem em várias fórmulas, desde o eau de parfum, eau de toilette, enfim, a diferença é muito importante e tem a ver com a quantidade de concentração dos óleos. Isso a gente já falou, que o mais concentrado é o parfum, que possui de 20%, acima de 20% de óleos essenciais, seguido do eau de parfum, de 15 a 20, depois vem o eau de toilette, de 6 a 14,
e o eau de cologne de 3 a 5, e o cologne que nunca terá mais do que 3% de óleos essenciais. Tenha em mente que quanto mais concentrada, mais tempo vai durar a fragrância. Isso é muito importante você saber, ok, pessoal? Então, se você descobriu um perfume que realmente gosta, vale a pena comprar a sua versão com a maior concentração de essência. Isso, na maioria das vezes, é a mais cara. Eu digo na maioria porque você vai na loja de importado aí, você vai comprar um perfume por 500, 400, 700 reais, você compra um perfume. E aí você vê que não há necessidade para tanto. Na i9 Life temos perfumes superiores, né, com a mesma fragrância, exatamente adquirida das mesmas fábricas e com preço bem mais em conta. Então, isso não é uma regra, essa questão do mais caro não é uma regra, mas escolha o que tenha a maior concentração. Escolha sempre parfum, ok? Parfum. Quando for comprar um perfume, não escolha pela marca, mas sim pelos ingredientes. Outra dica bacana que eu vou dar para vocês aqui, ó. As notas cítricas e florais são mais intensas que as amadeiradas, mas não duram muito tempo. Bom, se você quer um perfume que dure um bom par de horas, procure nas embalagens que esteja escrito lá palavras como oriental, spice, wood, são as notas que duram mais na pele, né? Isso aí só para você saber se você for comprar outro perfume, que na i9 Life você já sabe que a concentração é top aí, então enfim, já ajuda bastante aí na hora de argumentar. Essas notas são as que duram mais na pele, né? Que, segundo a pesquisa que eu fiz. Quanto à fixação do perfume, vamos falar aí com relação à fixação do perfume, pessoal. A fixação é influenciada por dois motivos, empresariais e pessoais. Então, vou falar primeiro sobre os empresariais. Qual é o motivo empresarial que influencia na fixação do perfume? A procedência. Primeiro ponto é a procedência dele. Aonde foi comprada aquela essência? Foi direto na fábrica mesmo? Foi na Mani? Foi na Robertet? Foi onde é que foi comprado a essência? Ok? Isso é um fator empresarial. Percentual de essência. É realmente parfum? Se for parfum, você está bem. Se não for, começa a prestar atenção. Se você nunca prestou atenção nisso, começa a prestar atenção. Isso influencia diretamente na fixação do perfume. A manipulação também influencia. Quais os componentes utilizados no envasamento? A empresa que você escolheu o seu perfume, ela invasa ele, mistura água na composição? É uma pergunta. A i9 a gente não contém água nos nossos perfumes. Ou seja, é mais um fator positivo, mais um diferencial na i9. Eu não vou falar que as outras empresas, quais são as que colocam água, quais as que não colocam, não cabe nesse momento. Mas só para você saber que a i9 tem um padrão de qualidade altíssimo e não contém água na hora de envasar, não é envasado com água. Ok? Outro fator, a preservação. Como a empresa cuida do estoque, do armazenamento. A gente já viu lá que tem que ser mantido na sombra, tem que ser um local fresco. Como a empresa armazena? Se o galpão no sol de lascar, está exposto ao sol, a claridade, aquilo ali já afeta no odor do perfume. Então, esses são os fatores empresariais. Vamos falar dos fatores pessoais que influenciam na fixação. Os fatores pessoais são: cigarros atrapalham o tempo de durabilidade da fixação do perfume. Ou seja, se você é fumante, você sabe que a durabilidade da fixação não vai ser a mesma proposta pelo perfume. Cor da pele, isso também influencia. Pessoas mais morenas ou com pele negra têm a maior fixação. Olha só, pessoal, que bacana a gente saber disso, hein? Importantíssimo. Outra coisa, pele oleosa fixa muito mais o perfume. Se a sua pele é oleosa, você está saindo na frente. Pele seca fixa menos o perfume. Isso é muito importante da gente saber na hora de argumentar com as pessoas, na hora de explicar para a pessoa, para o nosso cliente,
que a gente está vendendo o perfume. Isso você pode avaliar conversando com a pessoa, indicando um melhor perfume para ela, indicando um hidratante, para que ela, se ela tem a pele seca, para que ela faça uma hidratação antes, enfim. São fatores que são importantes. Por isso que essa parte teórica é muito importante, ok? Então vamos lá. Pessoas que ingerem bebidas alcoólicas também atrapalham, isso também atrapalha na fixação, ok, pessoal? Importantíssimo saber isso aí. E o déficit nutricional. Pessoa que faz uso de medicação, de remédios, alguns remédios afetam aí nessa questão da fixação. Então, são esses os fatores, pessoal, que influenciam na fixação do perfume. Os fatores empresariais, que eu falei, e os fatores pessoais. Para finalizar agora aqui, eu quero falar aqui por que usar os perfumes da Inove Life. Vamos lá, pessoal. Motivo número 1, tem boa procedência. Nossas fragrâncias são adquiridas direto das fábricas, direto da fábrica onde a grife lá compra. É o mesmo local onde a gente adquire a nossa fragrância, ok? Então ele tem boa procedência. Então você já sabe quais são as fábricas que a Inove Life adquire suas fragrâncias, então você já pode ficar tranquilo com relação a isso aí. Nós temos também um alto percentual de essência, uma alta concentração de essência, mais do que a maioria do mercado mundial. É isso mesmo, Carlos? É mais do que a maioria do mercado mundial, ok? Nós somos Parfum, não esqueça nunca disso. 3. Todos os produtos são registrados na Anvisa, isso também faz uma grande diferença. 4. São fragrâncias originais. Não é contratipo, aquela história, é similar, é genérico, não é. É a fragrância original. Então, se você tem a referência olfativa lá do Armani Code, do Calvin Klein, do Tommy, seja de Quasarro, qual perfume que você tem a referência olfativa, é exatamente a mesma fragrância. Ok, pessoal? 5. Ótimo custo-benefício, excelente custo-benefício, ok? Você vai numa loja aí fora, aí no shopping, você, como eu já falei anteriormente aí no treinamento, você pode pagar até 700, até mais num perfume importado. Ah, mas Carlos, tem perfume que é 300 reais? Tem 200 e pouco. Enfim, custo-benefício excelente na Inove Life. O preço da Inove Life é quase que imbatível, ok? Menos que isso realmente não dá para fazer. Ok? Vamos lá. 6. Não contém água na composição. Acabei de falar isso ainda agora. Nosso perfume não contém água na composição. Isso daí é um fator mega importante. E 7. Para nós revendedores, é altamente lucrativo. Então, pessoal, esses são os motivos pelos quais você deve usar um perfume da Inove Life. Esse é o motivo pelo qual você deve comercializar o perfume da Inove Life. Então a empresa não está restrita somente a perfumes, mas esse treinamento é específico para a perfumaria da empresa. Ok, pessoal? Para finalizar aqui, eu vou deixar 2 comentários de 2 experts no mercado de perfumaria e cosméticos. Vocês vejam aí o que elas falaram, leiam o que elas escreveram, nos comentários dela aí, e vocês tirem as suas próprias conclusões. Ok? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.